O Pascoal Fabra Neto diz que o artista quando visualiza a obra, o artista sabe onde quer chegar. Até chegar na exatidão tem um sofrimento interno. Como você domina essa ansiedade e como lida com a pressa de terminar a obra? Então, eu não tenho pressa, cara. Não? Nem ansiedade, nada? Não. Não, se tem uma coisa que você não tem que ter ansiedade e pressa quando você lida com uma obra. E é por isso que a gente demora o que tem que demorar. Não pode. Se você faz algo em função de um tempo, você já virou escravo de alguma coisa. Isso já é um grande erro. Então você tem que se desprender, desapegar totalmente do elemento tempo nessa questão aí. O foco é a obra. Eu não tenho essa ansiedade, não. Ô Cícero, e questão de padrão de beleza? A gente muda. Os padrões de beleza Sim, na Grécia era diferente do que é hoje, que é diferente do Ocidente, do Oriente. sim. A gente consegue perceber isso nas obras. O teu padrão de beleza, imagino que assim, eu percebo isso em mim, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai mudando também. Você sente isso refletir na sua obra ou não? Óbvio, né? Porque nós somos... O artista, ele interage com a sociedade em que ele vive. E não tem como você ficar inerte diante de tanta informação que você tem. Do padrão estético vigente, não tem como, cara. Você entra no Instagram, você vê aquelas mulheres com um certo padrão estético, né? E engraçado que tá mudando, né? Então aquela coisa meio, né? E assim, inconscientemente acaba assim te afetando. Agora, as minhas esculturas, elas têm a característica de colocar o padrão estético atual. Por exemplo, a escultura grega, as mulheres mais gordinhas, ou no Renascimento, as mulheres mais gordinhas eram mais tidas como mais belas, né? As mais desejadas e tal. Já hoje não, hoje é outro. Por exemplo, se você olhar a Narcisa, por exemplo, que é a minha escultura, na época do Renascimento eles não queriam nem olhar para aquela mulher ali. Entendeu? Essa aqui é porque é uma criança e tal, não tem muito mais. E eu gosto muito da questão da sensualidade na obra. É uma coisa que eu acho muito legal. E o mármore, para mim, é um material muito sensual. Muito, porque ele transmite exatamente aquilo que você quer passar. E essa sensualidade que eu tenho, ela reflete o padrão atual do que eu vejo, né? Não tem como ser diferente, cara. Porque eu não estou fazendo uma réplica, uma leitura do que foi o passado. Não, o artista, ele coloca para fora aquilo que ele vive. É por isso que chama-se contemporâneo. Porque você está vivendo aquilo que você está se passando à tua volta, né? Você interage com aquilo. Entendi. Focas, manda mais perguntas aí, meu querido. Fernando Storino gostaria de saber qual é a grande diferença entre as obras da Grécia Antiga e as renascentistas. Muito bem. Veja bem, as obras... Quando você fala Grécia Antiga, eu vou considerar o período helenístico, tá? Eu acho que ele está querendo dizer isso, não o grego arcaico, tá bom? É que é o seguinte, quando você fala a palavra renascimento, ela, pelo próprio nome diz, ela diz renascer, né? Acontece o seguinte, se você pegar artistas como Michelangelo, ele foi um artista que bebeu muito na fonte dos gregos. Uhum. Ele inclusive fez escavações, tem um chamado Turso di Belvedere, que foi desenterrado ali em Firenze. Tem lá o Conte e seus filhos, que foi uma obra também da época do período grego, mais adiante, que foi feita uma encomenda por um romano e tal, e o Michelangelo ele desenterrou essas obras. Ele fazia parte da comissão de arqueologia na época de Firenze, e ele foi uma das pessoas que foi lá. Então ele teve uma influência muito grande nessas obras. Obviamente que a escultura renascentista, ela tem a sua característica, né? Porque uma obra de Michelangelo, por exemplo, você consegue distinguir, por exemplo, de uma obra, por exemplo, de Fídias. Porque aquele padrão extremamente clássico, né? Clássico. E a obra de Michelangelo, ele não tem aquela característica tão marcante daquele classicismo ali. Então é fácil a gente entender que existe uma influência assim, mas pequenas peculiaridades fazem a gente entender que não é da mesma época. Por exemplo, se você pegar um escultor, como por exemplo, vamos falar, Gian Bologna.
John Bologna já tem uma coisa muito mais próxima dos gregos do que o próprio Michelangelo, na sua obra como um todo. E, agora, na verdade, é o seguinte, eu acho assim, houve essa influência, sim, mas acho que como o Renascimento veio daquele período já anterior, que é o período românico, ele, como já Donatello, que já estava naquela fase de transição, acho que influenciou muito mais Michelangelo, digamos, em si, no resultado da sua obra final mesmo, do que aquela obra grega que ele pegou lá do Belvedere, por exemplo, ou do Laocoonte e seus filhos. Mas aquilo foi de extrema importância para ele. Ele mesmo cita em alguns relatos dele, por escrito, ele cita essas obras e a gente percebe a admiração e aquela coisa, diria assim, aquela vontade de contemplar aquilo, né, que ele também tinha, né? Agora, existe sim essa influência sutil, mas existe. Você sente falta de ver suas obras ou não? Muito. Muito. Por exemplo, essa obra aqui faz tempo que eu não vejo. Assim, pessoalmente eu não vejo. Então me resta fotografia, cara, ficar olhando as fotos. Ficou legal esse ângulo, né? Tá vendo? Os cachinhos aí, tudo feito. Não, tá feito à ótimo, mão. a luz tá ótima, tá muito bom.